Mais um dia, mais uma reflexão de caminhar na graça. Há em nós, na maioria das vezes, um espírito de reclamação, uma necessidade de reclamar sobre as situações e de achar que Deus está punindo, ou muitas vezes achar que as pessoas são responsáveis pelo que nos acontece. Não pensamos na perspectiva eterna, nem segundo os valores eternos do reino de Deus, e nem aceitamos muitas vezes ou duvidamos da soberania de Deus, do seu plano, da sua vontade e de querer nos usar para a sua glória. José é um exemplo, um testemunho claro da atitude que deveríamos ter, do posicionamento que deveríamos ter. Talvez tenha tido dúvidas para Chuchu. Talvez tenha reclamado. Sim, talvez. Talvez tenha orado a Deus pedindo pelo livramento. Mas Deus tinha um plano, um propósito e o formou, o preparou para o papel que iria desempenhar na sociedade em sua época. E quando ele reencontra os seus irmãos, ele compreende tudo, todo o plano, toda a vontade. Pelo menos é quando ele expressa isso. E durante toda essa jornada no Egito, ele em momento algum reclamou. Em momento algum ele deixou de desempenhar com zelo a sua função aonde estava. Seja na casa de Potifar, seja na prisão, não importava. No serviço que prestava às pessoas, ele fazia como para o seu Deus e era honrado por isso. Vemos lá em Gênesis, no 45, no verso 5, ele diz assim: Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque por me haverdes vendido para aqui, para o Egito, Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Isto ele falando para os seus irmãos. E vemos nisso que a providência de Deus, o cuidado de Deus, o preparar tudo para que possa realizar o seu plano e propósito. E depois ele diz no verso 8, Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Se Deus não tivesse feito isso, as 70 pessoas da família de Jacó não iria para o Egito, não seria recebido, mas por causa de José, de quem ele era e de todo o plano que Deus havia elaborado, a família foi para lá e de lá saiu uma nação. Nós precisamos entender que as coisas acontecem na nossa vida não é por acaso, é a mão de Deus conduzindo. São os processos de Deus conduzindo. José fez alguma coisa para ir para o Egito? Não. Seus irmãos o venderam. Não estava no controle de José o viver essa situação. Passou por dificuldade? Provavelmente muito mais do que nós tenhamos passado. Na idade de 17 anos, ele ficou 13 anos ou até mais de 13 anos, até encontrar sua família novamente. Nós precisamos entender, nós precisamos olhar as coisas sobre outra perspectiva. Precisamos aprender e entender que as coisas não acontecem por acaso em nossas vidas. As circunstâncias, sim, elas acontecem sem que nós tenhamos qualquer controle. Mas nós precisamos entender que, independente do que possa nos sobrevir, devemos agir como José, ter a certeza de que é a mão de Deus conduzindo para que nós expressemos sua glória, revelemos o seu nome, para que manifestemos o Deus invisível ao mundo, para enchermos a terra com conhecimento da glória do Senhor. Nós não podemos ter atitude diferente. Não podemos achar que Deus está nos punindo ou que as pessoas é que são más e querem fazer um mal para nós. Não, precisamos olhar que é a mão de Deus conduzindo-nos no processo de crescimento, de amadurecimento, do revelar, de conduzir pessoas à salvação, ao conhecimento da sua vontade e ao entendimento do seu querer. Somos chamados
para revelarmos o nosso Deus ao mundo, para sermos para louvor da sua glória, para expressarmos o seu reino, sua vontade e seu querer no mundo. Não existe outra coisa a fazermos. Não existe outro papel a desempenharmos que não esse, termos a certeza da providência de Deus, do seu cuidado para com o seu povo, sua família. Podemos até ser a oferta, ser o sacrifício em favor deste povo. Mas é para o crescimento da igreja, para o amadurecimento das pessoas e para que a sua glória seja revelada neste mundo. A gente precisa entender isso. Precisamos aprender a olhar sobre outra perspectiva que não a nossa de reclamar das situações, de achar que Deus está nos punindo e não que seja para o processo, o seu processo, se cumpra através de nossas vidas para a edificação do corpo, para o revelar do seu reino e de sua salvação a todas as pessoas. Devemos aprender a agir sim, como José. Ele é um instrumento, um exemplo para que nós sejamos testemunhas fiéis de nosso Deus neste mundo e do seu reino, enchendo a terra com a glória do Senhor. Que a gente possa entender e buscar cada vez mais o conhecimento do Senhor para a glória do seu nome. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de caminhar na graça. Se você gostou, curta, compartilhe, leve esta mensagem a outras pessoas, para que elas também possam compreender e entender a vontade de Deus. E leia as Escrituras, pois ela é a base, o fundamento para você julgar tudo o que você tem lido e aprendido acerca da vontade de Deus.